Eu tenho uma relação muito linda com o Espírito Santo. A Kathleen, vez por outra, me pega conversando com ele, e ele é muito interessante quando ele conversa comigo. Ele gosta muito que eu chame ele de Senhor Espírito Santo. E a Kathleen diz: por que tu fica chamando o Espírito Santo de Senhor Espírito Santo? É porque às vezes a gente é tão íntimo que ele diz assim: olha, me chama de Senhor. E ela fica vendo eu batendo altos diálogos com o Espírito Santo dentro do carro, e de verdade ele me responde, certo? A gente conversa muito. E o Senhor Espírito Santo é muito interessante as coisas que ele fala para mim. Hoje de tarde, quando a gente estava aqui, o pastor Roberto estava fazendo um treinamento com a gente. E ao longo da semana, quando a gente vai ministrar a palavra, geralmente os pastores, a gente aquilo faz parte de um processo quase que de gestacional na nossa barriga, do que a gente está vivendo, das experiências que a gente já viveu, daquilo que o Senhor fala com a gente, das leituras que a gente faz ao longo da semana. Quando a gente não é preguiçoso com a palavra, é algo realmente muito cansativo, até fisicamente, porque aquela mensagem fica na nossa cabeça. E você não pode ser hipócrita com a palavra que você vai falar, tem que ser sempre algo que você está vivendo, está experimentando. E o Espírito Santo diz para mim: eu tenho algo muito especial para você hoje o dia inteiro. Vai ser o teu dia de princesa, Jimmy. Eu disse: Espírito Santo, o que é que tem reservado? E nós tivemos aqui à tarde um momento com o pastor Roberto, e em dado momento eu disse assim: o Senhor está fazendo algo muito especial. O Erinaldo virou a cabeça para mim, olhou para mim, eu olhei para ele, e eu olhei para o Fabiano também. A gente estava aqui meio que numa trinca, e ele disse: cara, está acontecendo algo muito fantástico, algo muito fantástico. Quando o Espírito Santo começa a fazer com que as lideranças da igreja comecem a estarem tão sintonizadas que elas nem se combinam, e as palavras são as mesmas, os textos são os mesmos, os assuntos são os mesmos, a leitura que está acontecendo é a mesma, é porque existe algo sobrenatural acontecendo ali. Não existe o mover do Espírito na divisão, existe na união, quando as pessoas estão unidas. Nós fizemos esse mês um ano de ágape, e vocês não sabem como eu cheguei aqui. Vocês não sabem como a gente chegou aqui. A gente chegou muito ferido. Foi um exercício de resiliência e ao mesmo tempo de manutenção da nossa fé muito forte. A gente veio com 4 meninas, e a gente tinha medo de quando chegasse aqui. E a gente chegou no meio de um caldeirão que estava acontecendo aqui na igreja, onde veio pressão para cima de mim também muito forte. A pessoa que me trouxe para a igreja me pressionou demais, e a minha esposa sabe o quanto eu sofri em cima disso. Mas o Espírito Santo, esse mesmo Senhor Espírito Santo que conversava comigo, dizia: esse aqui é o seu lugar, aqui é o seu lugar, essa igreja é essa, é aqui que você vai ficar. Não se leve pelas circunstâncias, não se leve pelo que você está vendo, se leve por aquilo que eu tenho para você. E um ano depois, eu vi nos últimos domingos a Clara entregar a sua vida a Jesus. Ela era a última que faltava, e Deus sabe o quanto a gente chorou, Deus sabe o quanto a gente pensou que era impossível, pelo que a gente via que acontecia, pelas queixas que chegavam para a gente, por tudo que a gente viveu. E a gente orava incansavelmente para que o Senhor tocasse a vida da Clara. E ver as meninas dançando aqui, vê-las construindo relacionamentos independentes da gente, vê-las conversar assuntos que a gente nem sabe o que elas estão conversando, em nome de pessoas que a gente nem conhece, é motivo de alegria profunda. Vê-las criando raízes na igreja, independentes da gente, é motivo de alegria imensa. Nosso coração é o fechamento de um ciclo, é um ano completo. E aí eu me deparo hoje à noite com a Patrícia, com o Ivan e com a B, aquelas 3 pessoas que estão lá atrás. Pode olhar para eles, honre-os. Eles são missionários, são pastores e missionários da Jocum. Eu estava muito sujo, e eles foram na minha casa e investiram em mim, na minha esposa, na minha família. E a chama do evangelho que já não existia mais no meu coração, tal qual a terra que a gente vai já tratar,
aconteceu algo muito especial na minha casa. Não tinha ninguém me aplaudindo, não tinha música, não tinha violão, não tinha caixa de som, não tinha nada. Não tinha uma mega igreja, não tinha nenhum cantor famoso ali presente. Mas a verdade de Deus entrou no meu coração, e eu senti que naquele dia ela achou terra boa. Terra boa. Em algum momento, quando ela disse assim: cara, experimenta Deus, a partir disso, para mim, na varanda da minha casa, faz todo dia tu devocional, insiste como um atleta, insiste, insiste, insiste. Uma hora o Senhor vai se revelar a você, e Ele se revelou a mim, e nós temos um relacionamento lindo, lindo. Eu converso com Ele, Ele conversa comigo, eu interajo com Ele, Ele interage comigo, e é sempre um diálogo, nunca é um monólogo. Desde então, nunca mais a minha vida foi a mesma. E quando eu vi o Ministério de Louvor dizendo que o amor dele me envolveu, e eu me lembro das palavras dele, e não há mais eu. E eu disse para minha esposa: eu acabei de morrer, eu sinto que eu morri. E ela veio por outra, escuta eu dizer isso, eu não sei nem se eu quero ficar aqui, amor. Eu vivo dizendo para ela isso, eu não sei nem se eu quero estar aqui. Eu queria estar logo com Ele, eu queria estar logo junto dEle. Eu olho muito para Ele, eu fico pensando: Senhor, poxa Senhor, eu queria tanto estar contigo logo, para a gente conversar aqueles assuntos que a gente fica meio inacabado às vezes. O Senhor às vezes monta outra coisa, aí Jimmy, já a gente conversa sobre isso. Relacionamento é tudo, cara. Relacionamento é tudo. Relacionar com seus pastores, com a sua igreja, com a sua liderança, com a visão dela, com a palavra de Deus. Quando não tem isso, sabe o que a gente faz? A gente se alimenta de mesas estranhas, a gente vai atrás de terras estranhas, a gente vai atrás de ouvir coisas estranhas, a gente começa a ocupar o nosso coração com uma coisa que é dissonante. Eu quero orar com vocês agora, fechem seus olhos. Senhor Espírito Santo, usa o teu servo, Senhor, de forma alguma permita que eu atrapalhe a tua mensagem, Senhor. Não deixa, Senhor, que de forma alguma eu confie no intelecto, ou no estudo, ou na força do meu braço, ou em qualquer outra coisa que não seja o mover do Espírito, a tua ação sobrenatural, Senhor. Só quero, Senhor, reproduzir aquilo que tu queres que eu fale. Deixa a tua palavra falar, Senhor, que eu seja só um facilitador aqui. Espírito Santo de Deus, usa, Senhor, de alguma forma sobrenatural, sensibiliza o coração de cada um aqui, para que o coração de cada um aqui seja terra fértil, Senhor, para a tua palavra. Que haja mudança, que haja transformação, que haja uma nova forma de enxergar a vida, Senhor, sempre a tempo, e que seja hoje o dia agradável, bom e perfeito. Em nome de Jesus, Senhor, que a tua palavra seja ministrada, e só a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Abram a sua Bíblia, quem trouxe a Bíblia, e a mídia vai me ajudar também. Mateus, capítulo 13, e eu vou falar com vocês do versículo 3 ao versículo 9. Vou dar tempo para quem está com a Bíblia aqui, que orgulho de vocês, viu? Tem gente com Bíblia física, caramba. Eu não via isso de quando? É tão de 2018 ter Bíblia física, né? É lindo. É bom acender a luz para o pessoal usar a Bíblia física mesmo. Eu estou usando a versão NAA, certo? A mídia vai botar o NAA para poder facilitar, para que a gente tenha o mesmo entendimento, tá bom? Mas você tem sua versão, não vai ter muita diferença não. Dá uma olhada nela. E eu quero, em nome de Jesus, não tenho nenhuma distração, nenhuma desatenção, nenhuma conversa paralela. É muito importante que cada coisa que vai ser dita aqui seja absorvida por vocês. Isso é muito importante, porque há um sequenciamento lógico no que a gente vai conversar, tá bom? Mateus 13, versículo 3 até o versículo 9. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos,
e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Versículo 9, escutem muito bem. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É engraçado, né? Eu me lembro da minha mãe. Quando a mamãe queria chamar minha atenção, ela dizia assim, ó: escuta, escuta, escuta. Está ouvindo? Ouve. Às vezes a Catherine também, quando fala comigo, ela quer que eu escute alguma coisa e que eu foque toda a minha atenção para ela, diz assim, ó: você está me ouvindo? É lógico que ela sabe que eu estou ouvindo. Então quando Jesus está falando, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ele não está dizendo que ali tem alguém surdo, senão essa mensagem nem seria entendida a priori. O que ele está querendo dizer é o seguinte: foquem bem no que eu estou dizendo agora, porque Jesus poderia ter dito na primeira frase dele: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O semeador saiu para semear, mas não foi isso que aconteceu. Jesus acabou de falar uma parábola e disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso matuta a cabeça da gente. E aí você tem que ter um exercício de reflexão e de conversa com o Espírito Santo para entender o que ele está querendo dizer sobre isso. Por que o Senhor está dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça? Desde criança, quando eu tive acesso a essa mensagem do semeador, eu sempre cheguei a uma conclusão que para mim fazia muita lógica, para tudo que eu vivia naquele momento. Quando você vê essa palavra, e eu quero que vocês meditem nela na casa de vocês, tarefa de casa total, você vai ler e você vai chegar a alguma conclusão. Talvez a conclusão mais simples que você vai chegar é o seguinte: Jesus escolhe pessoas para ouvir e ser salvos. Jesus escolhe pessoas para a palavra chegar no coração dela, ela dizer: isso aqui não tem significado não para mim. Outras ele escolhe, ela está ali meio que na superfície, o sol já começa a fazer uma coisa, mas aí deu tudo errado, ela está muito na superfície. E tem outra tipo de pessoa que nasce e os espinhos vêm e tomam de conta dela. Aí a gente começa a montar uma alegoria em cima disso. Pode ser a pessoa que tem um coração mais duro, pode ser não sei o que, pode ser não sei o que. Era essa a conclusão que eu sempre tive. Só que aí vem Jesus e diz: quem tem ouvido para ouvir, escute. Escuta o quê? Escuta o quê? Se ele já falou o que tinha que falar, eu vou tentar criar um panorama histórico do que estava acontecendo ali. Jesus estava no mar da Galileia. Foram 8 parábolas, essa foi a primeira. Ele estava na beira do mar, num barco, estava falando dessas parábolas. E dessas 8 parábolas, ele começou com uma parábola que trata sobre agricultura, no meio do mar. A última mensagem de Jesus, a última parábola, ele fala sobre rede. Aí você diz: agora ele está falando um assunto pertinente. Mas aí, se a gente for colocar aquele lugar onde Jesus estava, ali era a nascente, a crescente fértil, ali era o lugar onde tinha mais plantações naquela região. Aquelas pessoas viviam da planta, de plantação, da agricultura, do peixe, da colheita. Eram pessoas super simples. E ali também estavam os discípulos de Jesus. E Jesus disse: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Sabe o que Jesus está dizendo para vocês? E eu quero que essa seja a chave interpretativa desse texto. A chave de interpretação desse texto está no versículo 9. Porque Jesus está dizendo o seguinte: todo o diferencial de você produzir frutos, como a gente viu os bonitos que estão aqui, de você ser uma semente, de você ser uma árvore frondosa, de você ser significante, e o que você está fazendo está acontecendo para o reino de Deus, é aquilo que você escuta, é a atenção que você dá. O que a gente tem ouvido? Onde é que a gente tem despejado a nossa atenção? Esse é o resumo desse texto aqui. E aí, quando a gente trata sobre isso, a gente vai tratar com algumas questões um pouco sensíveis. Se eu estou dizendo para vocês que a chave interpretativa desse texto inteiro é entender que o Senhor está dizendo o seguinte: dependendo do que você estiver dando atenção, você pode se tornar uma árvore frutífera para o reino de Deus, ou você pode morrer. É isso que ele está dizendo. Para aquelas pessoas que estão ali, é isso que ele está falando. Dependendo do que você escuta, dependendo do que você coloca na sua cachola, dependendo de como você está fazendo lá as suas relações com o Senhor,
se elas não estiverem na palavra de Deus, você vai secar. Porque senão Jesus não diria: vocês têm ouvidos para ouvir? Ouça. Se eu encerrasse a mensagem por aqui, a gente chegaria na conclusão. Mas aí o texto nos fala que os discípulos ficaram muito incomodados com isso. Quando Jesus começou a falar essa parábola, uma parábola relacionada à semente, plantação, vai gerar frutos. Eles disseram: Senhor, por que o Senhor fala com essas parábolas, com essas alegorias? Por que o Senhor usa esse tipo de conversa, de ilustração? Por que o Senhor usa isso? E aí nós vamos para o versículo. Nós temos um bolo, certo? Esse capítulo é um bolo. A parte, o topo do versículo 1 até o versículo, do versículo 1, a gente leu a partir do 3 até o 9, é o topo dele. A gente vai agora para o recheio desse bolo. É o versículo 10 até o versículo 19. Mídia, me ajuda que a gente vai ler juntos. Versículo 10 ao versículo... Eu vou ler até o 17 com vocês, eu não vou ler até o 19 não, certo? Os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? E Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Acho que confuso. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Assim neles se cumpram a profecia de Isaías: ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão; vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração desse povo está endurecido. Ouviram, mas com os ouvidos tapados, e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque vocês ouvem. Pois em verdade eu lhes digo: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Já temos mais alguns elementos sobre isso sendo trabalhados. Jesus está falando especificamente no versículo 9: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu vou resumir para vocês o recheio do bolo que Jesus está dizendo. Ele está olhando para os discípulos e dizendo o seguinte: vocês estão vendo maravilhas, vocês estão vendo sinais, vocês estão vendo milagres, vocês estão vendo o reino de Deus acontecendo, e vocês estão entendendo tudo o que está acontecendo, porque o ouvido de vocês está lotado disso. Todo dia, toda hora, a palavra está caminhando com vocês. A gente acabou de falar sobre Marta e Maria. Qual a diferença das duas? Uma queria servir, a outra estava olhando para a própria palavra. O que ela precisava fazer? Ouvir a palavra. O verbo estava lá: escuta, eu só tenho a aprender, Senhor. Eu sirvo até que Ele venha. Estar com Jesus é um desfrute. E Jesus deixa muito claro isso. No versículo 16 ele fala: muitos profetas justos queriam estar vendo o que vocês estão vendo. Eu imagino na cabeça desses caras dizendo: se Isaías estivesse aqui, ele ia achar o máximo. Se Abraão estivesse aqui, ele acharia o máximo. Se Jeremias estivesse aqui, ele ia glorificar, ver o próprio Deus, andando, conversando, dormindo, comendo. A palavra estava lá. E é incrível como Jesus cita a própria palavra de Deus para falar. Ele cita Isaías. Jesus estava dizendo o seguinte: quanto mais vocês têm relacionamento com a palavra, mais o entendimento de vocês vai ser aberto, mais vocês vão entender as coisas, mais vocês vão ter seus ouvidos, seus olhos, seus sentidos aguçados. Então ele disse: é por isso que eu estou falando por parábolas, porque a palavra ainda não chegou nessa galera.
A parábola ainda não chegou neles, a palavra ainda não chegou neles. Olha a responsabilidade que nós temos. Quem aqui tem uma Bíblia? Quem aqui leu a Bíblia inteira? Qual significado ela tem para mim? Qual significado ela tem para mim? Quanto de interação eu tenho com ela? O que permeia a minha mente? O que eu tenho ouvido? Se Jesus perguntasse para você, você tem ouvidos para ouvir? Escute, escute. O recheio do bolo é Jesus dizendo o seguinte: eu acabei de contar uma parábola para vocês. Vocês estão escutando a parábola? E o povo talvez escutou aquela parábola e ficou: cara, o que Jesus está dizendo? O que ele está falando? Semeador. Semeador jogou sementes, blá, 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 blá. E aí os discípulos disseram: por que o Senhor não fala logo a real para eles? Sabe por quê? Porque falta a palavra. Durante muito tempo a gente foi criado, aprendendo, de que tem pessoas que simplesmente foram forjadas, criadas, e isso vai contra a natureza de Deus. Para que elas escutem e elas realmente não se convertam. E isso tira do homem uma responsabilidade que é dele. A Bíblia inteira, ela é uma narrativa aonde Deus conversa com você, você conversa com Deus, Ele responde a você, você responde a Ele, e esse relacionamento entre vocês dois vai se aprofundando, até que vocês sejam um. A Bíblia toda é isso. Gênesis, Deus faz o quê? Adão, oi, cadê vocês? O que a humanidade fez? Se escondeu. Já teve a primeira quebra de relacionamento. O relacionamento com a palavra é tudo, é tudo. Se você não tiver intimidade com ela, se você não tiver contato com ela, eu vou já dizer o que é que você vai ser. Eu vou já apontar qual vai ser o seu destino. Porque aí a gente vai entender o que é que essa parábola está querendo dizer. O que é que Jesus está apontando para a gente, qual é o destino. É engraçado que quando a gente interpreta deixando tudo nas costas de Deus quanto a isso, a gente se isenta da nossa responsabilidade. Vai que eu seja só uma semente feita para brotar entre os espinhos. A culpa é de Deus. É dele a culpa. Eu imagino Adão depois do pecado. Culpa é tua, culpa é da mulher. Olha só. Eu sou um vaso ruim, ó. Só já me criou com problema. E aí a gente vai arrumar desculpas para não se relacionar com ele. Se não existe relacionamento íntimo, não existe crescimento. Não existe. Jimmy biólogo, certo? Botei um óculos, uma roupinha branca. Pastor Roberto falou sobre biologia. E eu estava vendo o processo gestacional de uma planta. A planta tem o masculino e o feminino dela. Existe uma interferência externa que precisa acontecer para que haja uma fecundação, para que ela produza frutos. Sabe por que ela produz frutos? Para que ela perpetue. Ela nasceu para gerar frutos. Inclusive a permanência dela como uma árvore jovem tem a ver com isso. Então significa que existe todo um ambiente, todo um trabalho, todo um relacionamento que envolve insetos, que envolve vento, que envolve água, que envolve uma série de agentes que vão fazer com que aquela árvore produza frutos. E aí eu te digo, como é que o cristão produz fruto sem relacionamento? Relacionamento com o que, pastor? Relacionamento com aquilo que a nutre, que a alimenta, que a mantém, a palavra de Deus. Jesus cita Isaías, ele já está apontando, ele está dizendo para os discípulos o seguinte: eu acabei de falar uma parábola, e eu vou já explicar para eles, vocês convivem com a palavra dia e noite, esse povo não, esse povo precisa receber isso aqui, ó. Eles precisam ouvir, eles precisam ouvir, eles precisam entender, eles precisam absorver, para que eles se relacionem, com esse relacionamento eles comecem a produzir frutos.
Sem relacionamento, não tem frutos. Aí se eu encerrasse a palavra agora, a gente ficaria com a lacuna. Diria o quê? Bom, existe uma parábola, Jesus deu uma lição nos seus discípulos, que estava perguntando por que ele estava fazendo isso. Só que nós vamos para a terceira parte da nossa mensagem. Jesus vai explicar agora para aquele povo o que é que significa a parábola que ele acabou de dizer. Jesus vai agora abrir o entendimento dessas pessoas. A palavra de Deus vai acontecer, é a hora da mágica. É a hora que Jesus diz assim: agora eu vou abrir os olhos de vocês. Vocês não são mais inocentes. Vocês não são mais ingênuos. Vocês não podem mais usar o argumento do eu não ouvi, eu não sei, eu não faço ideia do que ele está falando. Nós vamos agora para os versículos 18. Abre para mim que o 18, que o tablet tem um travado aqui. Deixa eu abrir aqui. Facilita para mim. Eu não enxergo não, irmão. Nem. Tá ruim o negócio. Tenho um pedido ao Senhor que amplie a minha visão. Versículo 18. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. Aí Jesus já está se dirigindo ao público. Versículo 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Versículo 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Jesus está agora ampliando a visão dessa galera. Jesus está botando a responsabilidade, sabe onde? No colo deles. Jesus está dizendo assim: eu procuro, mas vocês fazem. Eu imagino a mesma voz que chamou Adão. Eu imagino a mesma pessoa que procurou Abraão. O mesmo que procurou Jeremias. O mesmo que procurou Davi. O mesmo que procurou a Pedro, a Paulo no caminho de Damasco. A mesma voz que procura e diz: oi, fulano, fulano. A mesma voz que procurou Samuel, Samuel, Samuel. Que diz: Lucas, Lucas, oi, me atende, se relaciona comigo. É a mesma voz que está dizendo isso. Jesus está dando 4 tipos de respostas que o ser humano pode dar a Deus. É isso que ele está dizendo. O Senhor é o semeador, e ele semeia o quê? A palavra. A palavra é a semente. Um dia a palavra foi de encontro a você, como foi na mesa da minha casa. E o que eu faço com a palavra? Eu vou dar ouvidos a ela, ou eu vou só escutar, ou eu vou só fingir que eu estou ouvindo. Existem 4 tipos de respostas que Deus está dando para a gente. O primeiro tipo de resposta se chama beira do caminho. O que é a beira do caminho? A beira do caminho é aquele terreno. Quem já foi para interior super semiárido, seco? Eu já fui. Aqueles interior com pó, é pó mesmo, não é chão, não é, Carol? Que você vai andando ali, tu chuta, às vezes para ter um osso ali parado. Que o osso, o que é isso? Não dá nada ali, não dá. As formigas não querem estar por ali, nada quer andar por ali. Ele mostra essa primeira situação. Essa primeira situação é o coração seco. É aquele indivíduo que já fui eu, em algum momento, aonde a palavra chegou,
ao coração dele, e ele estava seco. Olha que interessante, nós vamos subverter uma visão teológica que às vezes ainda pregna a gente há alguns anos. Porque a gente poderia dizer o seguinte: existem pessoas que foram, desde os tempos primórdios, escolhidas para serem terra seca. A responsabilidade é de quem? É de Deus. Te vira, Senhor. Mas ele está dizendo o seguinte: não é isso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. Ele está te chamando. Samuel, Samuel, Adão, Adão, Pedro, Paulo, por que você me persegue, Saulo? É a mesma voz. A palavra chegou no coração, e essa pessoa disse: sabe o que? Eu não quero. Isso não tem significado para mim. E o destino dessa pessoa, se comparado com o último destino, que é a terra boa, olha a diferença. A terra boa, vou dar um spoiler super massa para vocês. A terra boa é aquela terra onde a palavra entra, ela está fecundada, ela encontra ambiente agradável, e ela faz o quê? Ela produz frutos, ela se perpetua. Mas tem uma caminhada até chegar nessa pessoa aqui. Eu acredito em nome de Jesus que vocês são essas pessoas, que um dia a palavra chegou até vocês, e vocês o quê? Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Meu coração está ansioso para receber essa semente. Mas aí a gente vai ver o que essa semente vai ter que fazer. Deus nunca vai deixar você sem responsabilidade. Vez por outro, o Espírito Santo fala comigo assim: não tem descanso, cara. Abraçou a causa, acabou, fulano, acabou, acabou. Você não veste roupa de pastor, não, você é aquilo. No teu trabalho, no teu carro, nas tuas relações, toda hora. Não há como você negar e dizer: não, espera só botar minha roupa aqui para eu poder, ou pegar uma Bíblia em mãos. Ela tem que estar no meu coração, na minha língua, toda hora, toda hora. E aí eu digo para vocês: quem tem ouvidos para ouvir, digam, ouça. O que esse primeiro terreno fez? O que essa primeira pessoa que a palavra de Deus chegou no ouvido dela, ela fez? Ela não ouviu. E o fim dela é horrível. O Senhor disse que ela vai ficar exposta ao ambiente, e o pássaro vai vir e devorá-la. O pássaro, geralmente, ele é utilizado como analogia do diabo. Os pássaros vêm e te levam, e te devoram. Essa pessoa estava exposta, e ela vai morrer. Lembra da peça? E você vai morrer. É o que vai acontecer com essa pessoa. Eu imagino as pessoas escutando isso e ainda bem que eu não sou essa pessoa. Ainda bem que eu não sou essa. Que eu estou ouvindo aqui, eu estou parado no barco. Mas aí Jesus vai além. Ele dá um segundo grupo de pessoas que a palavra vai chegar nelas. Esse segundo grupo de pessoas, elas estão na rocha. Vamos para o versículo 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe com alegria. Eu já fui esse cara também. Em algum momento eu escutei aquilo ali, aquilo me motivou. Uau! Fantástico! Ah! Eu quero é Deus. Aí eu pulei, eu dancei, e eu ginguei, e eu chorei, e jogaram baldes d'água na minha cabeça, como são, e teve pano. E eu estava super empolgado com aquilo. Aquilo me alegrou, aquilo me motivou. Mas aí, gente, a nossa história do Joseph Klimber aqui vai pegar mal. Versículo 21. Ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Hoje, enquanto o pastor Roberto estava contando aqui, eu fiquei pensando uma coisa,
que eu não falei, mas que é uma coisa que eu sempre digo com a Kathleen quando a gente conversa. Cuidar de pessoas é se expor. Criar vínculos do evangelho é se expor. Porque quando eu pego um jovem e vou discipulá-lo, ou uma pessoa, um amigo do trabalho, eu estou me expondo ao extremo. Expondo ao ponto de um dia, se eu não for aquilo que eu falo, a pessoa dizer: mas tu fala isso e fala isso aqui. Tu é isso aqui. E eu, a todo instante, a minha responsabilidade com as meninas sempre foi dizer para elas: olha, vocês vão ver eu falando aqui, mas eu em casa é a mesma coisa, e no trabalho é a mesma coisa. Não há personagem. Do bom e do mal é isso aqui que eu sou. É isso aqui que eu sou. O Senhor Jesus não é um personagem para mim que eu só absolvo em algum momento. Essa pessoa recebeu a palavra com alegria, mas aí veio a angústia. E a Bíblia diz que a angústia envergonhou ela por causa da palavra. Afinal de contas, a palavra ela é o quê? Ela é espada de dois gumes. Ela até pegou na palavra, mas quando a palavra disse a ela abandonar aquilo que era para abandonar, ela não abandonou. Ela adaptou. Quando a palavra disse para ela deixar aquilo que ela fazia, ela não deixa. O que é que te aprisiona aí? O que é que faz para que você roube o ouvido dos outros para te ouvir? O que é que tu faz na rede social para atrair a atenção dos outros? O que é que tu faz no teu trabalho, na tua faculdade, nas tuas relações? Que tipo de semente tu é? Tu é essa semente aqui, ó, super alegre, super empolgada, mas no dia da angústia, no dia da tristeza, sabe o que é que vai acontecer? Aquelas rochas, aquela parada pesada que está ali do teu lado, te sufoca. E sabe o que é que tu faz? Tu morre. Morre. Porque você não vai frutificar. E o que não frutifica, morre. Vai secar e vai morrer. Quantas e quantas pessoas ao longo da nossa caminhada hoje estão como essa segunda semente? Eu conheço pessoas assim. Eram aquecidas no evangelho, amavam a Jesus, falavam dele, e hoje assumem posturas da leitura da palavra de Deus totalmente contrárias ao que ela mesma diz. Ele lê e parece que está lendo torto o negócio. Geralmente com argumento. Vocês querem identificar esse grupo de pessoas? Ela geralmente vem com a palavra na ponta da língua: religiosidade. Ah, isso aqui é religiosidade. Pronto, falou isso, você já sabe. Ah, isso aqui eu vejo isso aqui muito na religiosidade que aprisiona as pessoas. Ele está falando religiosidade porque ele já viu algum aspecto moral, alguma coisa que vai dizer assim: eu preciso mudar, eu não quero mudar, então eu jogo em cima dos ombros de Jesus. Olha aqui, eu sou a pedra, eu sou da rochosa aqui, ó. Só me criou assim, você não teria me feito assim. Só que a responsabilidade está na tua mão. A palavra já chegou. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não deixou de passar pelo teu ouvido. Tu não é mais ingênuo, não. Você está com a responsabilidade na tua mão. É uma resposta para Deus. Ele está esperando ali, ó, a tua resposta. Uma das últimas interações do homem com Jesus no Apocalipse, ele dizendo assim: eu estou na porta e eu bato. Mas aí você tem que fazer o quê? Tem que abrir. Até nos últimos momentos Jesus está dizendo para a gente: abra a porta. Aí você abre, o que é que eu vou fazer? Eu vou entrar. E aí eu vou cear. Não, Senhor. Na porta do meu coração tu entraste. Tu abre a porta, entra. Porque se o Senhor não entrar aí, é porque eu não sou uma pessoa apta a fazer isso. Eu não tenho entendimento. No começo do capítulo, ele trata de corações duros. E quando eu li, eu lembrava daquela passagem onde Deus endureceu o coração de Faraó, que já era um homem de coração duro. Eu dizia: olha só, é Deus que endureceu o coração da pessoa. Não, o coração duro que ele está tratando aqui é a pessoa que escuta e ele endurece o coração dela. Eu não vou amolecer para isso aqui, não. Eu não vou abrir mão, não. Nós temos
a pessoa que apareceu na beira do caminho, a semente que foi para a beira do caminho. Nós temos a semente da rocha, e nós vamos ter uma terceira situação de semente. Essa aqui é a mais comum que aparece. Vamos dar uma olhadinha. Versículo 22. Olhem com todo carinho. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Eu vou traduzir para vocês o que é que Deus está dizendo, certo? O Senhor Jesus está dizendo o seguinte: Ele fecha um círculo, um circuito muito bem fechadinho, que eu falei com você. Ah, mas eu sou pobre. O que ele está dizendo? Versículo 22. Preocupações desse mundo. A preocupação do rico é gastar. A preocupação do pobre é sobreviver. Então ele está falando para quem está passando privação. E a fascinação das riquezas sufocam a palavra. Ele está falando agora de quem tem dinheiro. Então Jesus está dizendo o seguinte: se a palavra entra no teu coração e ela não consegue produzir frutos para você, ela não consegue fazer você chegar lá onde Deus quer que você chegue, você produzir fruto, significa que essa palavra entrou no seu coração e as circunstâncias adversas fizeram você desistir dela. Ah, pastor, mas o Senhor não está na minha pele. O Senhor não está na minha pele. O Senhor não passa pelo que eu passo. Sabe o que é que vai determinar ou não? E eu quero que vocês guardem em nome de Jesus isso que eu estou dizendo para vocês. O que vai determinar a sua passagem no momento da angústia é a sua intimidade com a palavra de Deus. É a única coisa que vai te manter como terreno bom no momento da angústia, da aflição, é a tua intimidade com a palavra de Deus. Me prove, pastor. Provo. Abacuque 3. O que ele fala para a gente? Ainda que a figueira. Vamos ler juntos. Vamos ler. Abacuque 3, 17 a 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças, e me faz andar nas minhas alturas. Pastor, que lindo. Abacuque é um homem inspirado mesmo. Que homem cheio de fé. Eu quero ser igual a Abacuque. Abacuque está citando a Bíblia. Ele está citando Salmos 18, 33. Ele me faz os pés como os da corça. Ele está citando 2 Samuel 22, 34. Ele me faz teus pés como os da corça. Abacuque não está tirando nada de lugar nenhum. Abacuque está te dizendo o seguinte: ainda que a figueira não floresça. Abacuque era homem do campo. Ele só tinha aquilo. Se ele não produzisse, ele morreria de fome. E ele está dizendo: se não tiver nada, eu não tenha nada, nenhuma produção, o meu rebanho não preste, as minhas plantas não produzam nada, a figueira não vai produzir nada, ela não vai produzir absolutamente nada, eu vou me alegrar. Sabe por quê? Porque eu li a palavra. E em Salmos, Davi falou, Salmos 18, versículo 22, ele está falando: ele faz os meus pés como da corça. Só tem isso quem tem intimidade com a palavra de Deus. Se você não tiver sua devocional todo dia, bebê, você vai morrer. Entenda. Porque você vai murchar. Como eu crio intimidade com alguém que eu não me relaciono? É impossível. Como eu digo que eu tenho uma namorada virtual, que eu converso com ela de mês em mês? Como é a cara dela?
Não sei. Quem é o pai dela? Também não sei. O que ela come? Sei lá. Mas ela é minha. A gente troca sentimentos, fluidos amorosos. Ela manda kisses, eu mando kisses para ela. A gente fica ali mandando x, ó, x, ó, x, ó, x, ó. Isso não é relacionamento. A natureza manifesta a glória de Deus, assim como os céus manifestam a glória de Deus. Sabe por que a planta, a semente, gera fruto? Porque ela está te dizendo o seguinte: é necessário intimidade com o ambiente, contato do mais profundo, para que o sobrenatural aconteça e aquela planta, por si só, faça nascer o quê? Fruto. E do fruto nasce outra, e que vai nascer outra, e que vai nascer outra. Ah, queridos, a gente só vai dar passos adiante na nossa vida de caminhada com Cristo se eu viver na palavra. Se não tiver intimidade com a palavra de Deus todos os dias. Eu conversei com a irmã essa semana, ela disse: pastor, tem dia que eu não gosto. Eu disse: eu também não. Tem dia que eu escuto o Espírito Santo dizendo: tá chateado, hein, filho? Não quero papo, mas eu quero. Eu vou falar até você falar comigo. E aí a gente conversa. Abre aí o coração, fala qual é. Eu já sei o que é, mas fala aí, cara, eu quero ouvir. Falar, Senhor. Vamos nós. Está com o ouvido preparado? Tem todo o tempo da eternidade. Conta de mim. Rasga aí. Intimidade. Pega a palavra, lê a palavra. Olha o que esse cara viveu. Aí é muito fácil, irmãos. Abrir Abacuque e dizer assim: viva Abacuque, homem de fé, homem maravilhoso. Viva Abraão, pai na fé. Esses caras estão citando a palavra de Deus. O Senhor Jesus na cruz citou a palavra de Deus. Ele salmodiou. Por isso que a palavra diz: fale entre vós com salmos e cânticos espirituais. Está tudo na palavra. Crente que não interage com a palavra é terra seca, é terra rochosa, é terra espinhosa. Em algum momento vai dar ruim. Então, pastor, por que tem uns escândalos pastorais acontecendo aí? Aí a gente vai tentar identificar o que terra é essa pessoa. A semente foi lá, a palavra foi para o coração dela. Aí o versículo 22 diz: ouve a palavra, mas as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas. Então se não é preocupação do mundo, é a fascinação das riquezas. Por que Jesus disse isso? Porque o pobre também está sujeito à mesma coisa. Aquele pobre que passa o dia se lamuriando, reclamando: ó vida, ó tristeza, ó dor, Deus esqueceu de mim. Ai, os problemas, como é que eu vou adorar a Deus no meio de uma dificuldade dessa? E estou vendo, ele não fala comigo, ele não vai na palavra. Eu quero que vocês entendam que a palavra de Deus não mente. Se ela diz para você que não tem um justo, que é desamparado, e nem a descendência mendiga o pão, ela está dizendo para você o seguinte: aquele que me busca na palavra não vai passar por isso. Ela não mente. Mas, meus queridos, se isso aqui não for sua comida, sua bebida, seu sono, sabe o que vai acontecer? Você não tem repertório para o momento da angústia. E a gente reconhece. A gente, quando conversa com alguém que a gente sabe que não tem leitura da palavra, você já sabe. Ela diz assim: é isso mesmo, é como a palavra de Deus diz. Deus é muito legal com nós. Já tem isso, cara. Ele não consegue citar nada. É maravilhoso Moisés e a arca. Oi? Nadal, solta o cabo, Nadal. Nadal é um homem maravilhoso no seu barco. Não tem interação com a palavra, queridos. Eu posso identificar 3 terrenos. Olha como a responsabilidade sai da mão de Deus. Deixa de ser Adão um pouquinho. Não tem nada a ver com Deus. Ele é o semeador. Ele foi lá e jogou a semente. Mas aí você que escolheu o seu solo.
à beira do caminho, o solo rochoso ou espinhoso. Mas existe esperança. Existe um outro solo. E esse solo é aquele onde a palavra de Deus entrou no coração dela. Esse solo, a palavra de Deus encontrou abrigo no coração dela. Não são as relações interpessoais. Não é o chamego que a igreja dá para mim. Não é me sentir valorizado e protegido e estar debaixo de um edredom espiritual, onde eu estou bem quentinho, porque o pastor passou a mão na minha cabeça e disse que eu sou especial. Não é isso. Ou porque tem luz bonita, e um telão, e uma bateria dentro de um aquário, e umas guitarras massa, e um grupo de dança bonito. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a semente entrar um coração que ama a palavra de Deus. Se o teu coração ama a palavra de Deus, você vai frutificar. Qual é o primeiro sinal que você frutifica? A sua verbalização vai vir recheada de coisas de Deus. Quando você fala com alguém, a pessoa tem vergonha de dizer assim: Deus te abençoe. É difícil para ela falar isso, você já sabe, cara. Não há relacionamento, não há interação. Aquele que interage com a palavra de Deus sai da boca dele. Eu quero que vocês entendam que o Espírito Santo, ele habita. Você é casa, ele mora lá dentro. Está lá dentro, cara. Aí você se alimenta da palavra, ela te nutre. Porque aquele que começa a boa obra, ele há de terminá-la. Deus não faz uma coisa pela metade. Ele não só joga a palavra e diz assim: se vira e faz o teu. Ele está dizendo o seguinte: a palavra é quem te converte, é quem te alimenta, é quem te faz frutificar, é quem te faz fazer discípulos, e ela vai te acompanhar até o dia da tua morte, que não é morte, porque você vai estar em outro lugar, o teu verdadeiro lugar. Entendam, toda essa mensagem, toda essa pregação, Jesus estava dizendo o seguinte: se atentem à palavra, se atentem à palavra, citem a palavra. Tem uma palavra na ponta da língua. Quando Davi dizia: medite na lei do Senhor dia e noite, sabe o que ele está dizendo? Passa o dia pensando na palavra de Deus. Assim como os pastores passam o dia com azia espiritual, pensando: o que eu vou falar? Senhor Espírito Santo, fala aquela palavra, aquela frase, aquele momento. É toda hora. É você caminhando pelos cantos e aquilo dizendo: cara, o que Deus quer dizer comigo? O que o Espírito Santo quer falar comigo? O que eu tenho que fazer, Senhor? Porque você não tem outro pensamento. Me lembraste das tuas promessas. O que mais? Me moldaste com quê? Desfeito ser. Não tem eu, tem a palavra. A palavra. Sabe qual é o inimigo pior que o Satanás tem? Sabe qual é o alvo dele? Número 1, a palavra. Ele te afasta da palavra, porque a palavra tem explicação para tudo. É ela quem abre o teu entendimento. É através dela que você diz assim: cara, isso aqui é eu, ó. Sou eu. Sou eu. A palavra mexe o sobrenatural. A palavra mexe o natural. A palavra molda vidas. E a sua vida pode ser mudada. Se você quiser ter vida na palavra, você pode ser mudado. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Se o senhor soubesse como é a minha vida. Eu vou dar alguns dados para vocês de 2023, para vocês verem a nossa vergonha. Em 2023, o brasileiro usou, em média, 1 hora e 52 minutos do seu dia no TikTok. O brasileiro médio utiliza 20 minutos do seu dia no Facebook. O brasileiro médio utiliza 48 minutos do seu dia no WhatsApp. Defasado, vocês sabem disso. O brasileiro médio usa 2 horas por dia de streaming.
Doramas, levanta a mão. E o brasileiro médio utiliza 45 minutos do seu dia no Instagram. Ele sabe quem é o Hashime Urashiwa, da série do Dorama X, Love on the Top. Uau, incrível. Eu queria ser o japonês Urashiwa Nagasaki. Incrível. Quem era Barnabé? Não faço ideia quem é esse indivíduo. Você não sabe quem é? Não me interessa. Eu sei qual é o teu fim. Eu estou dizendo para você nascer dorama? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se você está encharcado de evangelho, você vê até evangelho no seu dorama. Você vê lá dentro. Esse aqui é um princípio bíblico, viu? Ó aqui, você nem sabe o que é que ele está falando aqui. Eu estou vendo aí, isso aqui é um princípio bíblico. Você está encharcado de palavra de Deus. E aí os teus pensamentos são moldados pela palavra. O teu falar é moldado pela palavra. O teu comportamento é moldado pela palavra. A palavra não te envergonha, ela te confronta e te muda. Porque me mudou. Deus sabe como eu tinha um caderninho que foi recebido e eu tinha que escrever as minhas devocionais. E eu fazia todo dia. Aí chegou um dia e disse: Pati, eu vou fazer de noite. Primícia não se oferta no final, primícia é no começo, compadre. É no começo do dia. Oferece a primícia do teu dia para o Senhor. Vai além. Era a primícia. Pois vamos para a primícia, Senhor. Primeira coisa do dia, acordei, bom dia, amor, bom dia, devocional. Meu dia só tem depois de eu comer. Depois de eu comer a palavra, eu ia comer. Aí é assim até hoje. A minha esposa está aqui de prova. Primícia. Palavra, evangelho, leitura da Bíblia, oração, clamor, eu e Deus, bate-papo, conversa, gritaria, a gente às vezes fala um com o outro mais alto, a gente comemora, conversa junto, nós somos amigos, porque Ele me deu o direito de ser chamado de amigo dEle, e chamá-lo de amigo, nós temos intimidade. Mas minha irmã e meu irmão, se seu dia é gasto, como o brasileiro médio gasta, 9,32 horas de internet por dia, essa concorrência é desleal. Não tem como você se alimentar da palavra se você tem 9,32 horas desperdiçadas na internet. Como é que eu vou gerar uma uva gostosa? Ou uma banana suculenta? Ou uma maçã? Como é que eu vou influenciar? É o poder dele que opera em vocês. Quer que sua amiga se converta? Quer que a galera da tua influência na faculdade se arrependa dos seus pecados e mude? Engula a palavra. Para que eles olhem para vocês e vejam vocês, como Paulo disse, cartas vivas. Cartas vivas. Tu nem precisa abrir a Bíblia. Tu já é a palavra ali, falando. Ela olha para ti e diz assim: cara, eu vejo Jesus nele. Não existe maior alegria para mim quando alguém me procura e diz: pastor, eu vejo Jesus em ti. Porque o nego bate, só diz assim: eu quero ser manso. Não sei o que, está todo mundo empolgado. Só diz assim: não, Jesus faria isso aqui, cara. Eu sei que é difícil falar isso porque o povo está seguindo aqui, mas Jesus faria isso aqui. É o que Jesus faria. Porque se não tiver intimidade com a palavra, você vai falar por você mesmo. E o que tem em você é ruim, é carne. É carne. Mas aquele que é nascido do Espírito é o quê? É Espírito. E você só acha nisso na palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes significa o quê? Antes de qualquer coisa, ele tem o prazer dele na lei do Senhor. Resistir ao diabo, ele apartará de vós. Não. Achegai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos, pois, a Deus. Se eu não tiver a premissa de buscar o Senhor, eu não vou resistir ao diabo, não. Ele vai me fazer de marionete. Ou eu estou na pedra, ou eu estou no espinho. Tudo tem um a priori, tudo tem um antes. Eu desafio você em nome de Jesus
Experimente como eu experimentei. Se alimente todo dia da palavra de Deus. Eu vou dizer o que eu disse para minha irmãzinha e para o meu irmãozinho do casal no telefone. Os céus vão se abrir para você. Você vai ter experiências espirituais que você nunca imaginou que você teria. Os seus olhos vão ser desvendados. E como Jesus disse, os seus ouvidos vão começar a ouvir. Os seus olhos vão começar a ver. E a sua boca vai começar a verbalizar. Quem quer assumir com Cristo um compromisso de todo dia ler a palavra do Senhor, levante a sua mão. Quem quer assumir? Eu não quero ser terra seca, Jesus. Eu não quero ser, Jesus. Eu quero ser, Senhor, terra frutífera. Sabe o que é que vai acontecer? Em nome de Jesus, nós teremos essas cadeiras lotadas, abarrotadas de jovens. Porque é fácil jogar, pastor, na responsabilidade dos líderes. É fácil. É um alvo fácil. A gente faz isso desde Adão. É o líder. São as lideranças que têm travado. Não, é você. Você é o responsável. Você. Porque a árvore frutífera faz o quê? Produz frutos. Frutos, bons frutos. E nós temos um celeiro aí, ó, nós temos uma plantação gigante. Gigante. Não está completo não. Tem gente sedenta. Inclusive dentro de igrejas. Vocês viram na JC o que aconteceu? Menos pessoas inscritas. E mais o quê? Mais vidas ao respeito do Senhor. Ele faz o querer e o realizar, não é nós. Mas imagina uma igreja, uma juventude desesperada em ler a palavra de Deus, interagir com ela, em ter intimidade com o Espírito Santo, como aconteceu hoje à tarde, algo sobrenatural. A gente com um olhar estava dizendo assim, está acontecendo, e a gente já fala isso há algum tempo. A gente diz, está acontecendo algo aqui na igreja, está acontecendo algo. O que era algo desintonizado há algum tempo atrás, hoje já não é mais. A liderança olha para o outro e já sabe o que está falando, porque está todo mundo sintonizado, teologicamente, biblicamente, com a visão da igreja, com o que quer para a igreja. Os interesses pessoais são anulados. Sabe o que acontece? Flui, as coisas fluem. Que seja um marco na vida de vocês o dia de hoje. O dia de hoje, dia 27 de abril de 2024. Assim como é um dia especial para mim. Eu tenho um ano nessa casa que eu amo, que foi difícil, meu coração estava ferido, mas é a minha casa. Tiveram frutos, e eles são lindos, e eles vão produzir outros frutos, porque elas já são árvores plantadas na boa terra, são boa terra. Eu quero ver vocês fazendo isso. Eu quero ver frutos aqui diferentes de cada um de vocês. Seus amigos, seus colegas, aqueles que estão afastados. E a gente vai ter isso aqui, ó, lotado, para a honra e glória de Jesus. Fique em pé. Nós vamos orar agora. E você vai assumir um compromisso com Cristo, de amar a palavra dele. Queridos, leia todo dia. Todo dia ofereça a primícia. Acorda, eu vou me alimentar de pão, não do pão que desceu do céu. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é comer o maná. Era isso que o povo fazia. Eu vou me alimentar da tua palavra, Deus. Depois, o resto vem, nada mais importa. Só o que importa é a tua presença. O louvor vai estar aqui tocando alguma coisa, a gente vai orar juntos. Nós vamos orar. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, o Senhor está aqui conosco, meu Senhor. Meu grande amigo. O Senhor está aqui conosco, Senhor. Passeia livremente nesse lugar. Levante as suas mãos. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus.
Nós queremos, Senhor, ser terra boa. Nós queremos ser terra boa. Os tempos estão se abreviando, Senhor. Não há mais espaço para brincar, Senhor. Só sobrevive, Senhor, nesse mundo de agora quem estiver na profundeza. Aquele que está, Senhor, brincando, Senhor, de evangelho, não vai sobreviver, Senhor. E a gente não quer contar perda, Senhor. Deus tem misericórdia, Senhor, de cada um, de mim, tem misericórdia de cada um. Nós, Senhor, fechamos, Senhor, contigo uma aliança de amor. Nós vamos ler a tua palavra todo dia, Senhor. Nós vamos conversar contigo todo dia. O Senhor vai fazer parte da minha vida mais do que as redes sociais, mais do que o mundo frio e vazio de acompanhar a vida dos outros, Senhor. Jesus, nós queremos acompanhar, Senhor, a tua vida em nós, o teu mover, o sobrenatural. Nós queremos experimentar, Senhor, de ti. Em nome de Jesus, Senhor, visita a minha vida, Senhor. Eu assumo agora, Senhor, o compromisso, em nome de Jesus, Senhor, de caminhar contigo de verdade, de ler, Senhor, a tua palavra, porque fortifica-nos a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. João 17:17. Porque nós queremos ver coisas maravilhosas e grandes, a qual eu não vou conseguir explicar. Jeremias 33:3. Nós queremos isso, Senhor. Nós queremos intimidade, Senhor, me perdoa, porque eu desperdiço meu tempo, Senhor, acreditando que sou bom solo, e às vezes, Senhor, eu sou solo pedregulho, eu sou beira do caminho, eu sou terreno espinhoso, Senhor, eu sou instável, Senhor, eu só espero alguma coisa, Senhor, para sair da rota. Eu quero me deleitar em ti, Senhor. Diga, verbalize isso. Eu quero, Senhor, desfrutar da tua palavra. Eu quero ter fome da tua palavra. Eu quero ter sede da tua palavra. Eu quero ter amor pela tua palavra. Eu quero, Senhor, ter a tua palavra, Senhor, engolida como um pequeno livro. Eu quero, Jesus, ler a tua palavra todo dia e dar ouvidos para a tua palavra. Em nome de Jesus, me visita, Jesus, me perdoa, amigo Espírito Santo, Senhor Espírito Santo, meu querido Espírito Santo, vive comigo, Senhor. Eu permito o Senhor conversar comigo, como grandes amigos que somos. Em nome de Jesus, firmamos uma aliança contigo e veremos os frutos nessa igreja, para essa geração, para impactar essa cidade, para impactar esse bairro, para impactar esse país, na autoridade que há no nome santo de Jesus Cristo. E diga amém e aleluia.